3 décadas, 521 manchetes de jornal. 521 histórias individuais publicadas no jornal West Australian sobre Troy Mercanti, sendo a primeira em 1993, quando ele foi acusado de agredir alguém em uma boate em Bunbury. Um homem que fez criminosos endurecidos pensarem 2 vezes. Esta não é uma história típica de fora da lei. Quando um membro de gangue rival preferiu se incendiar a enfrentar as opções, você percebe que enfrenta outro tipo de poder. O nome de Troy Mercanti ecoa pelo submundo de Perth como trovão no deserto. Mercanti já foi esfaqueado, espancado, baleado e bombardeado, e ainda está sorrindo. Os Coffin Cheaters o expulsaram do clube depois de atraí-lo para uma fazenda de cabras e espancá-lo brutalmente em 2008. Isso foi logo depois que os Comancheros quiseram matá-lo, após uma reunião entre Mercanti e o chefe de Como, Mick Howe, terminarem briga. Essas 2 desavenças ocorreram 10 anos após o Club Darrows tentar matá-lo por ser amigo do problemático Kevin Mad Mick Woodhouse, 3 anos antes dos Rebels explodirem a casa de Mercanti em retaliação a uma briga em um bar no sudoeste. Acha que sabe como é a vida de motociclista? Pense de novo. Por trás do couro e do cromo existe um mundo onde a lealdade é medida em sangue, onde irmandade significa levar um tiro sem questionar, e onde um passo em falso pode te custar tudo. 6 anos atrás das grades não foram suficientes para quebrá-lo. Nem Queens e Coffin Cheaters conseguiram pará-lo. Nem as forças-tarefa da polícia conseguiram pará-lo. Esse cara tem aparecido nas manchetes e em programas de televisão há 3 décadas. Ele é provavelmente a figura do crime organizado mais duradoura da Austrália e ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Quer saber o que faz um homem escolher uma vida em que ser espancado é considerado um bom dia? Onde os policiais seguem cada um dos seus passos? Onde sua próxima corrida pode ser a última? Perth, 1968. Uma cidade de horizontes infinitos e espíritos indomáveis. Troy Mercanti entra em um mundo que o transformaria em uma das figuras mais notórias da história das motocicletas fora da lei da Austrália. Crescer nos vastos subúrbios de Perth não era exatamente um terreno fértil para a infâmia. As páginas em Smith. Desde cedo, o jovem Troy já mostrava ser diferente. Dizem que ele queria mais respeito, autoridade, domínio. Outros viam um garoto que já vira muito, tentando controlar seu destino em um mundo com pouca orientação. Já pensou o que forma um homem assim? A jornada de Perth, de um ninguém até se tornar o rosto das guerras de motoqueiros mais infames da Austrália Ocidental, não aconteceu da noite para o dia. Foi um caminho traçado por determinação, violência e uma sede insaciável por algo além do que a vida comum podia oferecer. As primeiras manchetes surgiram em 1993, após uma briga em uma boate em Bunbury. Foi o início de tudo. A primeira de 521 matérias de jornal publicadas em 3 décadas. O jovem Mercanti já estava deixando sua marca, desferindo golpes que ecoariam pelos anos seguintes. Aos 25 anos, ele já havia achado sua vocação com os Coffin Cheaters, que não eram guerreiros de fim de semana. Eles eram de verdade, e Troy, ele se encaixou perfeitamente. Mas ele não estava satisfeito em ser apenas mais um membro do grupo. Não, esse garoto de Perth tinha ambição, daquele tipo que não fica quieto no fundo da sala. Pense nas escolhas que levam um homem a seguir esse caminho. O mundo comum, com seu trabalho das 9 às 5 e conforto suburbano, não era suficiente. Mercanti queria mais. Ele queria uma família. Não do tipo em que você nasce, mas do tipo que você escolhe. Do tipo pelo qual você morre. Nos anos 90, sua reputação cresceu. Cada confronto, cada encontro com a lei, cada manchete de jornal acrescentava mais uma camada à lenda. Os Coffin Cheaters não eram apenas mais um clube, eram influenciadores em um mundo que a maioria só conhece por manchetes e relatórios policiais. Mas isso era só o começo. Quem poderia imaginar que esse jovem lutador de rua se tornaria uma figura que mudaria completamente o cenário do mundo dos motoqueiros na Austrália? Mas naquela época, nos primeiros anos, Troy Mercanti estava apenas começando a entender o poder do Código de Ferro que definiria sua vida.
Quer saber o que transformou um garoto comum de Perth em uma das figuras de motoqueiros mais notórias da Austrália? Atenção, irmãos! Agora começa a verdadeira história. O final dos anos 90 trouxe mudanças difíceis, daquelas que separam guerreiros ocasionais dos verdadeiros crentes. E Troy Mercante, ele estava se provando a cada dia que passava. Já foi ao Geisha Bar em Northbridge? Naquela época era mais do que só mais um bar. Era onde reputações eram feitas e destruídas. Em 97, a reputação de Mercante estava crescendo mais rápido que uma Harley a todo vapor. Pense no que é preciso para subir nas fileiras de um grupo como os Coffin Cheaters. Você não chega lá sendo bonzinho. Cada promoção exige sangue, suor e lealdade. O clube exigia tudo e Mercante se entregou totalmente. Brigas de rua viraram confrontos organizados. Brigas de bar se tornaram operações táticas. Em janeiro de 2005, um confronto com os Scorpion Boys na boate Metro City deixou Mercante esfaqueado e cortado. Mas aqui está o detalhe. Seu oponente, Nabil Debag, levou 5 tiros no confronto. O estilo de vida tinha seu preço. Em 2007, o nome Mercante estava se tornando sinônimo do submundo de Perth. A mandíbula quebrada de um jovem de 26 anos no Geisha Bar aumentou sua lenda. A vigilância policial se intensificou. Cada movimento era observado, cada associação era anotada. Quer saber o que move um homem neste mundo? Não é só violência, é respeito. Mercante acabou preso pela agressão em uma boate de Northbridge. Enquanto cumpria a pena, foi condenado a mais 12 meses por se recusar a responder à Comissão Australiana do Crime. Elas estavam relacionadas ao roubo de milhares de dólares de fundos fiduciários destinados às filhas de 2 motociclistas assassinados de seu antigo clube. Ele já cumpriu 2 penas longas, 2 anos no total. Aqui, ele nocauteia um homem no Geisha Bar às 5 da manhã. A influência que faz homens duros pensarem 2 vezes antes de te enfrentar. E em meados dos anos 2000, Mercante tinha tudo. Mas irmãos, deixem-me contar uma coisa sobre o poder. Ele é uma espada de 2 gumes. Quanto mais você sobe, mais forte eles vêm contra você. Em fevereiro de 2008, de 12 a 15 companheiros, Coffin Cheater o hospitalizaram, provando esse ponto. Os ventos da mudança sopravam. O clube era forte, mas Mercante estava procurando algo diferente, algo maior, o tipo de ambição que deixa os homens nervosos. Em 2008 surgiram boatos. Boatos que fazem amigos virarem inimigos e novos rivais surgirem. Lembre-se disso. No mundo fora da lei, mudança não é só trocar de insígnia. É questão de sobrevivência, de evolução. E Mercante estava prestes a fazer um movimento que abalaria profundamente a cena dos motoqueiros australianos. Sabe o que ocorre quando uma força imparável encontra um objeto inamovível? Quando a ambição colide com a tradição. 2008, o ano em que tudo mudou, Troy Mercante fez o impensável. Ele deixou os Coffin Cheaters e fundou o capítulo dos Sphinx na Austrália Ocidental. Após ser expulso dos Coffin Cheaters, em 2008, ele ajudou a criar a gangue na Austrália Ocidental. Pense nesses números por um segundo. Um homem, uma decisão, 1000 consequências. Sair do seu clube não é só mudar de emprego, é declarar guerra. E guerra. Foi exatamente isso que Perth fez. Quer saber como é sentir verdadeira tensão? Imagine o que na Motorplex em 2010. 2 clubes, vários motoqueiros e sangue ruim para atingir a cidade de vermelho. Após a poeira baixar, as manchetes destacavam um dos tiroteios mais sangrentos da história dos motoqueiros de Perth. A polícia fez uma batida na sede dos Coffin Cheaters em Bayswater como parte da investigação sobre a briga no Kwinana Motorplex. A equipe de combate ao crime organizado vasculhou o local na Raleigh Road em busca de uma arma de fogo usada no confronto violento no início deste mês. Um homem foi baleado e outro teve 3 dedos decepados na briga que envolveu os Sphinx, Coffin Cheaters e Club Darrows. A polícia disse que também estava procurando por outras armas.
O mandado de busca por armas se refere à pistola usada no incidente no Kwinana Motorplex há 2 domingos. Estamos buscando outras armas de fogo por causa da tensão crescente entre os clubes. A polícia não achou armas de fogo, mas apreendeu balaclavas e facões. Integrante da gangue foi acusada de crime com arma de fogo, sem relação com este caso. Vários imóveis foram revistados como parte da investigação do incidente em Kwinana e para evitar que mais violência aconteça. Um dos integrantes sofreu ferimentos graves na mão, resultando na amputação de 3 dedos. Há poucos detalhes. A polícia confirma que a briga foi dentro de um box durante evento de arrancada de Harley. Tudo o que sabemos é que esses 2 grupos se encontraram dentro do complexo e que algo aconteceu para desencadear uma altercação, e então houve retaliação física entre ambos. Isso já não era só sobre os coletes, agora era pessoal. Antigos irmãos viraram inimigos. Cada passeio podia ser o último. Cada sombra podia ocultar um velho amigo com contas a acertar. Esse é o preço da ambição. Os Sphinx não eram só mais um clube sob mercante. Eles se tornaram uma força impossível de ignorar. O poder e as alianças mudaram. O cenário dos motoqueiros na Austrália Ocidental mudou drasticamente de repente. Mas tem algo que os jornais nunca te contaram. Construir um império não é só questão de força. É questão de inteligência. Estratégia é saber a hora de atacar ou se esconder. E Mercante jogava como um mestre. A polícia observava tudo. Eles não estavam apenas assistindo, eles estavam montando um caso. Cada movimento, cada reunião, cada confronto ia para os arquivos deles. A pressão aumentava, mas os Sphinx seguiam mais fortes. Em 2012, o nome Mercante estava mais forte do que nunca. Os jornais o chamavam de figura mais duradoura do crime organizado de Perth. Mas irmãos, deixa eu contar, eles não sabiam nem metade. Sabe o que é preciso para construir algo do zero? Transformar um capítulo iniciante em uma potência que deixava os antigos nervosos? É preciso mais que coragem e força, é preciso visão, mas as nuvens de tempestade já se formavam. Nuvens escuras, daquelas que mudam o rumo das vidas para sempre. E em 2013, essas nuvens se abririam com uma fúria que mudaria tudo. As paredes da prisão contam histórias. Viram os poderosos caírem e os fortes se quebrarem. Mas quando Troy Mercante passou por aqueles muros em 2013, ele trouxe algo diferente. Resiliência, estratégia, o tipo de força que não se dobra. 6 anos e 10 meses. Essa foi a sentença que ele recebeu. A acusação, um reinado de 16 anos de violência doméstica que chocou até veteranos do tribunal. As palavras do juiz Simon Stone foram duras. Você a espancou sem piedade, Sr. Mercante. É um covarde. E depois 7 anos por uma violência grave e imperdoável contra sua ex-companheira. Lá dentro tudo muda. A dinâmica de poder de sempre, a política das ruas, a rotina diária da vida no clube, tudo isso desaparece. Mas influência de verdade, isso é algo completamente diferente. Mesmo preso, Mercante ainda era sentido nas ruas. Surgiram histórias sobre ordens dadas através das paredes da prisão. Alianças mantidas. A máquina continuou funcionando, mesmo com seu mestre trancado. É isso que separa os soldados dos generais. A capacidade de comandar respeito, mesmo de dentro de uma cela. 2014, 2015, 2016. Os anos foram passando. Lá fora, o cenário dos motoqueiros mudava como as areias do deserto. Novos jogadores surgiam, velhas contas eram acertadas. Mas dentro daquelas paredes, Mercante se adaptou, sobreviveu e planejou. Pense nisso. Quando a maioria dos homens vai para a prisão, o mundo deles se resume à cela. Mas alguns homens usam esse tempo para construir algo mais forte, forjar novas alianças, planejar um futuro além das grades. As ruas sussurravam sobre o retorno dele. 6 anos é muito tempo no mundo do crime. Impérios surgem e caem. As lealdades mudam, mas o verdadeiro poder que impõe respeito entre clubes não desaparece. Em 2019, a contagem já havia começado. O homem que abalou o submundo de Perth estava voltando para casa. Mas esse não seria o mesmo Troy Mercante que entrou.
A prisão muda um homem, o endurece, o deixa mais esperto. Quer saber a verdadeira medida da influência de um homem? Veja o que acontece quando ele é tirado do jogo. Os fortes. Mesmo ausentes, sua presença é sentida. A sombra de Mercante nunca deixou as ruas de Perth. 2019 Liberdade. O gosto dela, amargo e doce. Troy Mercante deixou a prisão em um mundo mudado, mas não esquecido por ele. Com 51 anos, ele era mais velho, mais sábio, mas ainda perigoso. O primeiro ano de volta foi sobre reconstruir, reconectar. O cenário havia mudado durante sua ausência. Novas alianças surgiram, antigas feridas infeccionaram, mas certas coisas continuavam iguais. Respeito, medo e o código de ferro que governa tudo isso. Em 2021, sussurros começaram a circular novamente. O tipo de sussurros que deixa policiais nervosos e criminosos cautelosos. Mercante não estava apenas de volta, ele estava evoluindo. Eles apareceram em Austrália Ocidental no ano passado, quando Mercante se tornou um membro. O clube em si é bastante antigo, remonta à Guerra do Vietnã. Muitos veteranos que voltaram para os Estados Unidos da América depois de suas missões não foram recebidos como heróis. Chamaram-nos de assassinos de bebês. Lembrou que era ligado ao chefão mongol Troy Mercante, grande amigo do também mongol Clovis. Porque mongols para sempre, mas na verdade não é para sempre, pois antes eram finks. Diziam até que era ilegal ser Troy Mercante. Por quê? Vou explicar. Troy Mercante foi proibido de ir ao seu bar local. Briga no bar? Não, ele nem estava bebendo. Ele foi à taverna Karen Glades para café e jornal. Quando ele chegou domingo à tarde, a polícia estava na porta e disse que ele não podia entrar. Dispersonators? Não. As tatuagens? Não, nem as leis das insígnias, nem mesmo a ordem anti-associação. E a lei diz que... Ele foi barrado pela seção 155 da Lei de Controle de Bebidas Alcoólicas de 1988, que dá à polícia liberdade para decidir quem pode entrar no bar. Ele foi simplesmente impedido de entrar por ser ele mesmo. É engraçado, não acha? Mercante estava sozinho, sóbrio e não exibia tatuagens ou cores de motoqueiro. Ele ia tomar uma xícara de café e ler o jornal Sunday Times. Agora, aparentemente, ser ele mesmo é ilegal. Bom, é quase ilegal. Ilegal ser Troy Mercante. Adaptando-se a uma era em que smartphones e câmeras tornaram antigos métodos mais arriscados. Quer saber o que torna alguém uma lenda neste mundo? Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de adaptação. Aptidão para prosperar enquanto outros só sobrevivem. Exigir respeito num mundo onde lealdade é tão rara quanto um policial honesto. Ele teve problemas por exibir insígnias de motoqueiro. Troy Mercante foi novamente flagrado exibindo insígnias de gangue. E o que ele estava fazendo? Pegando roupas na lavanderia para a mãe, que tem mais de 80 anos. Maio de 2024 trouxe novas tempestades e acusações. A casa dele foi revistada após uma denúncia de agressão sexual. Duas notícias de última hora. O motoqueiro mais notório de Austrália Ocidental, Troy Mercante, foi levado de sua casa em Karen Up em um carro da polícia descaracterizado. Os policiais invadiram a propriedade da rua Broadbrick, que pertence à mãe dele, em resposta a uma suposta agressão. Boa parte da rua foi isolada enquanto a polícia, inclusive a equipe de crimes de gangues, controla o local. Pelo menos uma outra pessoa foi levada pela polícia, que afirma que várias pessoas estão colaborando com as investigações. Sérias? O primeiro motociclista mais notório, Troy Mercante, teve fiança concedida para responder às acusações de estupro contra ele. O veterano mongol está preso desde quinta-feira. Hoje a polícia informou que outra pessoa se apresentou. Duas acusações de penetração sexual sem consentimento. Uma de penetração sexual agravada sem consentimento e uma de agressão comum. Acusações graves em qualquer época, mas especialmente em 2024? Segundo a polícia, mais acusações podem surgir. Durante todo esse tempo, o Mercante manteve silêncio, dignidade e determinação de ferro. Mas o homem de 56 anos queria falar. Dias atrás, nas mãos da polícia, nesta noite, Troy Mercante está livre após um magistrado não encontrar motivo para mantê-lo preso após acusações de agressão sexual.
O tribunal ouviu que Mercante passou a última quarta-feira à noite no Metro City, acompanhado do notório John Kison e outra mulher. Lá, ele conheceu a suposta vítima, que voltou com ele para sua casa em Karen Up. A polícia alega que entre meio-dia e 1h, no dia seguinte, ele a agrediu sexualmente, dizendo ao tribunal que a vítima admitiu ter usado drogas e álcool. E quando Mercante fez uma investida, ela gritou: "O que você está fazendo? Pare, pare, pare!" As autoridades ainda alegam que o homem de 56 anos agrediu a mulher enquanto ela se libertava. Acusações que o advogado do Sr. Mongol diz que ele nega completamente. Sua casa em Karen Up foi jurada pela polícia na quinta-feira, depois que a mulher foi até um vizinho e disse à polícia que atendeu: "Isso será o fim de mim." Isso levou a outra acusação de agressão sexual. De acordo com os promotores da polícia, essas alegações resultaram em outra pessoa se apresentando e acusando o Mercante de agressão sexual. Um depoimento foi colhido e a investigação segue em andamento. Troy Mercante foi liberado sob condições rigorosas, incluindo um compromisso de $100 mil. Ele retornará ao tribunal depois. Pense sobre isso. Em um mundo onde a maioria dos fora da lei desaparece rápido e de forma intensa, Mercante resistiu, sobreviveu e prosperou. As acusações contra ele foram retiradas depois. O tribunal lhe concedeu $1.000 dos Estados Unidos, 1.500 em custas. Após um evento marcante, todas as acusações de estupro contra Troy Mercante, motoqueiro dos mongóis, foram retiradas. Jamie Freistein, a suposta vítima, retirou sua queixa. Sim, Miguel, sabemos que foi por medo pela própria segurança. Foi há apenas uma semana que Troy Mercante foi dramaticamente preso aqui na casa de sua mãe. Ele ficou sob custódia até receber fiança na segunda-feira, decisão contestada pelos promotores da polícia. O tribunal foi informado de que a polícia estava preocupada que ele pudesse influenciar as testemunhas e que o denunciante havia dito a eles: "Isso vai ser o meu fim. Eu vou ser morto." Durante uma audiência de 6 minutos hoje, promotores solicitaram a retirada das 3 acusações de estupro e uma de agressão contra Mercante. Ele não foi ao tribunal, mas ganhou $1.500 em custos. Miguel? Jaime, obrigado. Em guerra ou paz, livre ou preso, vencendo ou perdendo, ele permaneceu firme. Confira o que diferencia lendas de aspirantes. Não são os coletes que usam, nem as motos que pilotam. O que vem a seguir? Só Troy pode contar. Ou não.